Então, depois da palestra da Gláucia, tão esclarecedora como rápida, aliás, eu e ela tentámos, antes disto começar, fazermos um acordo de intenções e um acordo político para conseguir aumentar dos 30 minutos para 45, mas não conseguimos apoio parlamentar e a coisa não correu tão bem como aquilo que tínhamos pensado. Portanto, ficámos com os 30 minutos e será com eles então que nós vamos avançar. E aqui o tema também é extenso, aliás, é uma ousadia tentar falar de percepção em 30 minutos, mas é, efetivamente, algo de essencial, uma vez que a percepção é a forma como nós nos ligamos ao exterior, é a forma como nós construímos a nossa lucidez, o nosso caminho para o conhecimento, efetivamente, para a verdade. E, sem dúvida nenhuma, que ele é, pelo menos dentro da psicologia e da filosofia, a pedra fundamental para esse mesmo conhecimento que pretendemos adquirir. Dentro da filosofia faz parte da teoria do conhecimento, faz parte da epistemologia, e, efetivamente, grandes correntes da filosofia, como nomeadamente a fenomenologia e também o existencialismo, baseiam-se essencialmente acerca da forma como nós percepcionamos o mundo. A forma como nós somos capazes de encarar e percepcionar, obviamente, todos os estímulos sensíveis e a forma como, efetivamente, o universo se manifesta em nós. Obviamente que nós, que somos espíritas, temos mais algum conteúdo para podermos falar acerca da percepção que escapa um bocadinho ao mundo académico. E antes de falarmos um pouquinho sobre aquilo que nos traz aqui, que é um pouquinho fazermos a transição entre o que é a nossa capacidade de percepção sensorial e também a forma como a integramos a nível social e na forma da aprendizagem, na forma educativa, temos que, obviamente, ir ao livro dos Espíritos e, antes de mais nada, tentar perceber o que o Espiritismo diz acerca da percepção. E encontramos, então, no livro dos Espíritos, mais precisamente, como todos sabemos, no livro 2, nomeadamente no capítulo 6, há um textozinho que começa com percepções, sensações e sofrimentos do espírito e está enquadrado entre a pergunta 237 e a pergunta 257. É isso, não é? Estou correto. Certamente que todos saberão que encontramos aí, obviamente, muito manancial para as nossas inscrições. E é-nos dito muita coisa interessante. É-nos dito de que as percepções que pertencem ao espírito, elas estão muito acima de todo o nosso campo perceptivo enquanto estamos no corpo físico, e tanto assim é que quando partimos para o mundo espiritual, guardamos todas as percepções da nossa vida corporal, além de outras então, que estavam de alguma forma amortecidas ou obnubiladas pelo corpo físico, que é, sem dúvida, um amortizador das nossas percepções. Já vamos ver porque é que é tão necessário que nós tenhamos esse filtro para a nossa própria percepção. É-nos dito também de que há uma diferença muito grande na percepção temporal entre os espíritos e os encarnados. E isso vai ser bastante interessante quando falarmos um pouquinho mais à frente acerca da percepção temporal. Portanto, nós não compreendemos o tempo, a duração das coisas, estando na carne e estando fora dela. Por outro lado, também, nós ouvimos, nós olhamos, nós somos capazes de reter informação de uma forma global, dispensando os órgãos sensoriais quando já estamos no mundo espiritual. É-nos dito também que maior campo perceptivo ocorre nos espíritos mais evoluídos, capazes de lidar com mais informações, com mais estímulos. E também nos é dito que os espíritos são capazes de ver a vida atual de uma forma mais justa e mais real do que aquela que nós temos enquanto estamos ainda no corpo físico. Portanto, só por aqui já percebemos a extensão da percepção também a nível espiritual. Mas antes de lá chegarmos, temos que falar um pouquinho também pelas razões que aqui estamos. Estamos no corpo, por alguma razão estamos no corpo, por alguma razão estamos a passar por uma vivência que eminentemente se baseia em informações sensoriais e, como tal, obviamente não poderíamos deixar de colocar aqui um olho. Um olho porquê? Porque vamos ver que entre todas as informações que nós recebemos, entre todos os estímulos que nós recepcionamos, a grande maioria do mesmo surge-nos através da percepção visual e também através da percepção auditiva, mais concretamente também na forma como falamos uns com os outros e percepcionamos o diálogo uns dos outros, ou quando não percepcionamos o diálogo dos outros e quando não observamos as coisas da mesma maneira que os outros. Portanto, a percepção é de tal forma singular, é de tal forma pessoal e intransmissível, que às vezes estranhamos não o facto de vermos as coisas de maneira diferente,
mas por tantas vezes vemos as coisas da mesma maneira. Porque cada percepção é um universo. Quando falamos, às vezes, de que há muitas moradas da casa do meu pai, não falamos apenas de globos, falamos também de percepções. Falamos de universos interiores. Porque, frequentemente, nós vemos as coisas de uma maneira totalmente diferente daqueles que estão ao nosso lado. E, às vezes, tentamos também passar a nossa percepção das coisas a outros indivíduos à nossa volta. E há riscos. Há riscos muito grandes a esse respeito, como vamos ver também mais à frente. Ora, como o tempo é escasso, vamos já começar com definições, antes que eu tenha que começar a correr verbalmente, como ocorre normalmente nestas situações. Portanto, esta é uma definição canónica acerca da percepção, que está precisamente no livro de Psicologia Cognitiva do Anderson, um livro obrigatório para todos aqueles que estudam Psicologia Cognitiva, onde se diz que é um processo de organização, interpretação de dados sensoriais recebidos, leiam-se sensações, que possam levar a um desenvolvimento da consciência do que nos rodeia e de nós mesmos. Tal é feito através da atribuição de significados aos estímulos sensoriais a partir de um histórico de vivências passadas. Portanto, como vamos ver aqui no quadro seguinte, e a Gláucia também já falou disso na intervenção anterior, a atenção é um ponto básico para a apreensão de qualquer tipo de estímulo. Sem essa atenção, nós não vamos ser capazes de percepcionar absolutamente nada. Ora bem, aqui nos elementos da percepção, que era bom que aparecesse, vai aparecer. Ou então sou eu só que estou a percepcionar e vocês não. Relativamente aos elementos da percepção, nós temos, antes de mais nada, o estímulo. O estímulo é uma força que, de alguma forma, ativa o receptor, que obriga, então, a que esse mesmo canal perceptivo se abra. O estímulo pode surgir de muitas maneiras. Os estímulos que, de alguma forma, acabam por nos influenciar de maior forma são estímulos extraordinários, são estímulos, de alguma forma, que levam a uma atenção obrigatória, seja um grande foco de luz, um som muito estridente, etc. Mas também podem ser questões de familiaridade que nos despertem, efetivamente, a nossa atenção e, consequentemente, a nossa percepção. Por exemplo, nós podemos estar aqui todos a conversar e, de repente, eu digo assim, não é Vítor. E o Vítor, mesmo que esteja a conversar, vai passar a prestar atenção àquilo que eu estou a dizer. Porque eu introduzi aqui algo afetivo. E quando nós estamos, de alguma forma, a ouvir várias conversas, e nós ouvimos várias conversas ao mesmo tempo, anteriormente, antes dos trabalhos da neuropsicologia, nós dizíamos que essa era uma atribuição quase que eminentemente feminina, só as mulheres eram capazes de dominar várias conversas ao mesmo tempo. Hoje sabemos que não é bem assim. Os homens também são capazes de o fazer, e não são menos alviteiros também. Portanto, também são capazes de meter a sua laracha em cada uma das conversas. Agora, acontece uma coisa a nível da percepção auditiva que nos obriga a seguirmos uma conversa em vez de outra. Essa é uma seleção que nós fazemos. É chamado um funil perceptivo. Ou seja, nós tomamos uma decisão interna, que ainda não está completamente esclarecida, não sabemos ainda se é pré-informação ou pós-informação, se é tardia ou precoce, mas nós sombreamos um texto verbal em relação ao outro. Portanto, a conversa está a decorrer, nós estamos a ouvir 5 ou 6 conversas ao mesmo tempo e, de repente, eu digo lá o tal Vítor. E o Vítor, mesmo esteja muito interessado noutra conversa, ele vai centrar-se na minha, em geral, falo lá, porque eu introduzi um estímulo afetivo que, obviamente, atrai a sua atenção. Ok? Portanto, os estímulos surgem de diversas formas, como já vimos. É importante também dizermos que nós temos, hoje em dia, uma categorização da percepção muito vasta. Nós temos percepção visual, auditiva, gustativa, olfativa, nós temos tátil, nós temos a própria percepção, nós temos a percepção temporal, espacial, nós temos a percepção subliminar, a percepção extrasensorial e a percepção social. Portanto, nós temos, para já, mas cerca de 10 definições relativamente à percepção. Okay? Cada uma delas com as suas idiosincrasias, com as suas especificidades, que obviamente nos trariam aqui uma tarde inteira a fazer o workshop show acerca desta dita percepção. Nós hoje vamos nos centrar um bocadinho mais na parte sensorial, obviamente, e na parte social também. Vamos hoje passar ao lado desta sensorial, que é aquela que normalmente mais atrai os espíritas, mas que hoje não será tanto o tema para a nossa conversa. Portanto, sensação, como todos sabemos, é a capacidade sensorial de interpretação, aquilo que surge no organismo e que é filtrado.
Depois temos, naturalmente, a atenção, que é um processo cognitivo de centragem e também de filtragem dessa mesma informação que vem do estímulo. Portanto, quando nós tomamos atenção, nós estamos a centrar-nos. Em termos de ciência, nós dizemos que é o intelecto que se centra. Portanto, que vai, efetivamente, reservar a sua centragem naquilo que está a ocorrer e filtrar essa mesma situação. Em termos espirituais, nós podemos dizer também que existe, obviamente, uma concentração, uma capacidade de concentração também do espírito relativamente ao evento que está a decorrer. E depois temos, obviamente, a memória. Nós não podemos, de forma nenhuma, percepcionar sem o historial de vivências passadas. Nós precisamos sempre de memória. Nós temos que fazer um varrimento em termos daquilo que está a ocorrer para, efetivamente, sermos capazes de ter uma percepção absoluta sobre o que ocorre. Dito de outra forma, há, de alguma forma, o mundo científico, de alguma forma, baliza-se por esta afirmação, nós não podemos percepcionar totalmente aquilo que não conhecemos. É frequente dizer-se de que quando pela primeira vez os incas observaram as naus espanholas a avançar no sentido das suas praias, não conseguiram percepcionar esses mesmos barcos, pela simples razão de que nunca os tinham visto. E como tal, houve um embaraço perceptivo, houve aquilo que nós chamamos uma ilusão, até que efetivamente eles conseguissem colocar a figura humana dentro daqueles veículos estranhíssimos que estavam a aproximar de si. Nós fazemos isso frequentemente. Não é à toa que nós temos um mecanismo perceptivo quando estamos no corpo cheio de pequenas falhas. Mesmo na percepção visual, que é aquela na qual nós mais informação vamos buscar, recordemos que nós temos 2 olhos e que tem uma diferença entre eles de cerca de 10 centímetros. Portanto, cada um deles foca uma imagem. Cada um deles vai devolver ao cérebro, através da transdução dos impulsos nervosos, através da filtragem para a zona diencefálica e depois para os córtex de associação, vai trazer essa informação parcializada. O cérebro completa o resto. Nós temos essa tendência para introduzir aquilo que falta na imagem para que ela fique completa. Já vamos falar um pouquinho também dessa história da Gestalt. Okay? Portanto, esta zona de perturbação entre a nossa capacidade visual, nós chamamos de paralaxe. E que, efetivamente, nos, de alguma forma, pode levar também a erros perceptivos, aquilo que nós chamamos, efetivamente, as ilusões. Portanto, isto acaba por ser muito importante. Já vamos falando, também não queremos que isto seja demasiado técnico, gostamos que sim, seja adaptável ao dia-a-dia. Agora, o momento, para quem gosta de futebol, é um exemplo fabuloso, que é precisamente o momento em que Van Persie, no último Mundial, marca um dos golos contra a Espanha, naquela célebre goleada que a Holanda deu na Espanha. E este momento é um dos momentos, para mim, mais representativos do que é a percepção. Ok? Porque quando Van Persie recebe o cruzamento do lado esquerdo de Kite, ele atira-se no ar, com uma percepção mínima relativamente ao lançamento da bola, e é capaz de fazer isto. Faz um salto de peixe, atira-se no ar. Neste momento, todas as formas de percepção estão a funcionar. Ele precisa de se enquadrar perante o espaço. Ele não tem um computador, ou melhor, tem um computador muito bom, capaz de vetorizar o que está a acontecer. Aqui está tudo em causa. A velocidade do esférico, o efeito Coriolis no planeta, a sua resposta muscular, a forma como ele se atira, o que ele vai fazer a seguir, isto acontece em milésimos de segundo. O que acontece de seguida é que ele penteia a bola com o lado direito da sua cabeça e ela faz um lindo chapéu de cuco que ultrapassa o Iker Casillas, agora guarda-redes do Futebol Clube do Porto, e vai-se anichar em linguagem futebolística onde a coruja faz um ninho. Portanto, onde é impossível o guarda-redes chegar. E isto acontece em milésimos de segundo. A própria percepção está a funcionar, a identificação espacial está a funcionar, a sua capacidade visual está a funcionar. E nós temos aqui o que é um processo complexo de percepção. Nós estamos a falar apenas de processos sensoriais que são mais ou menos lineares. Estamos a falar de um tipo de percepção já grandemente intrincado e complexo. Estávamos a falar há pouco sobre a percepção temporal, a percepção espacial. É disto que nós falamos. Não estamos a falar apenas de um órgão sensorial. Estamos a falar de uma quantidade de coisas a acontecer ao mesmo tempo. Para isto nós também chamaríamos, em linguagem popular, de presença de espírito. Não é? Portanto, é a capacidade de, num momento, tomar uma decisão que faz tudo o acerto, que faz efetivamente a diferença entre uma coisa e outra.
Okay? Portanto, este é um exemplo belíssimo, porque imaginemos, o Van Persie podia ter feito um salto no ar, ter falhado a bola, e agora estamos a falar como um dos momentos mais ridículos do futebol. Portanto, a bola passava-lhe ao lado e ele caía no chão, como um peixe que efetivamente não foi capaz de fazer o seu salto. Relativamente a isto, e agora falemos um pouquinho acerca da importância da percepção também para a maior parte dos registros de evolução também do conhecimento humano. Por exemplo, Da Vinci baseou-se nos seus estudos de percepção visual. Newton fez a mesma coisa. Descartes um pouco. Goethe fez-o também. E mesmo cá em Portugal, há um nome que é francamente esquecido e que vale a pena falar muitas e muitas vezes dele, e seus estudos sobre a percepção visual, que é um tal de Carlos Relvas, não é político, é um tal de Carlos Relvas, que viveu ali na Gulgã, pai de um dos grandes republicanos, dono da Casa dos Patudos, e que tem uma casa-estúdio na Gulgã, onde efetivamente fez estudos muito vastos acerca da habilidade visual, da percepção visual, e que antecipou e muito também alguns dos conhecimentos que nós atualmente temos. A Glaucia há bocadinho falou sobre as grandes forças em psicologia, falou sobre o comportamentalismo ou behaviorismo, sobre a psicanálise, sobre a terceira força ou a psicologia centrada na pessoa, e falou na transpessoal. Há outras escolas também que estão ligadas à psicologia, e uma delas é a psicologia da forma, que é a Gestalt. A Gestalt incentiva-nos a ter uma forma de percepção relativamente ao objeto que ultrapassa apenas a soma das partes. Portanto, tenta uma visão globalista e ensina-nos leis da percepção acerca das coisas. E nós temos algumas regras. Portanto, quando nós olhamos ali para aqueles dois objetos, nós temos aqui uma das leis da proximidade a funcionar. Vejamos que aquelas colunas, quando estão unificadas, quando estão ali em bloco, nós assumimos apenas como bloco. Mas quando existe uma pequena distância entre elas, nós passamos a ver colunas. Portanto, teoricamente, dentro da nossa percepção, nós temos a tendência para tudo o que está próximo, nós englobarmos de uma forma unificada. Quando existem distâncias, nós vemos de formas diferenciadas. Se a nível visual nós fazemos isso, a nível social nós também fazemos. Já falaremos sobre isso. Nós temos uma tendência muito grande de procurar padrões. Nós tentamos encontrar padrões. Quanto mais simplificados, melhores. Quanto mais nós formos capazes de matematizar, de circunscrever o universo, melhor para nós, porque gastamos menos energia, nós vemos as coisas de uma maneira mais centrada e temos que dispensar outro tipo de raciocínios mais complexos. Claro, obviamente que existem aqui grandes entraves, existem aqui possibilidades de erro, como sejam, por exemplo, a estereotipagem, como seja, por exemplo, a categorização excessiva que nós tantas e tantas vezes fazemos àqueles à nossa volta. E fazemos outra coisa também, que é o efeito diálogo. O efeito diálogo é nós assumirmos que um indivíduo é uma série de coisas só por uma das suas manifestações. Por exemplo, neste momento eu estou a falar como um papagaio. Vocês poderão eminentemente pensar que eu sou uma pessoa que, em alguma cultura, estão completamente errados, mas, efetivamente, podem assumir isso através da forma demasiado rápida que neste momento eu estou a ter relativamente a todo este processo de comunicação que estamos a ter uns com os outros. Portanto, o efeito de diálogo também é uma possibilidade de erro relativamente à nossa estratégia de proximidade, linearidade, de buscarmos padrões. Por outro lado, temos também uma outra forma, que é uma visão de fechamento, ou uma forma também de continuidade, em que nós temos tendência, perante objetos que não estão completos, a completá-los. A isto chamam-se faixas de Mach, que não tem nada a ver com a velocidade do som, do Mach 1, Mach 2, mas são outro tipo de Mach, faixas de Mach. Nós temos uma tendência muito grande para completarmos as coisas que estão incompletas. Facilita-nos a vida, não é? Nós fazemos isto também no nosso dia-a-dia, com as pessoas à nossa volta. Nós também, perante poucos dados, temos uma tendência para fechar os dados, tomar decisões e assumir um raciocínio lógico e, às vezes, até julgamento relativamente a situações ou pessoas. Portanto, esta é uma continuidade também das leis da percepção que tantas vezes são tão importantes nas nossas vidas e passam-nos perfeitamente ao lado. Temos também aqui a lei da similaridade. Portanto, nós, quando olhamos para esta imagem, o que é que nós vemos? Colunas ou linhas? Linhas, não é? No entanto, estão lá linhas e estão colunas. Mas nós encontramos a similaridade precisamente porque as linhas estão diferenciadas entre cores. Este também, apesar de ser um processo de simplificação do entendimento perceptivo, também pode gerar-nos graves problemas, não é?
nós temos uma tendência para assumir que existem similaridades entre objetos, sejam eles humanos ou apenas e só objetos inanimados, através das suas parecenças, das suas similaridades. Não é difícil que às vezes digamos pessoa tal identifica-se com pessoa tal, logo pessoa tal é igual a pessoa tal. É algo que também às vezes fazemos com uma rapidez muito grande. Depois temos uma tendência também para encontrarmos simetrias. Tudo aquilo que é simétrico nós achamos muito mais fácil de identificar. Aquilo que já não é simétrico nós temos alguma dificuldade em entender. Eu já tenho muito pouco tempo, portanto vou dispensar isto. Obviamente que os enganos perceptivos levam-nos por vezes a considerar que coisas são diferentes quando na realidade elas são iguais. Vocês estão fartinhos de ver imagens de ambiguidade. Esta é uma delas, onde precisamente as duas linhas são absolutamente iguais. No entanto, 5 minutos. Vou contar-vos então, em vez de falar sobre isto, vou contar-vos sobre como isto pode ser também, em termos sociais, veiculado. John Milgram, na década de 50, um psicólogo cognitivista norte-americano, fez uma série de experiências onde colocava, não como aqui, que são dois traços absolutamente do mesmo tamanho, mas colocava vários traços num fundo branco, com tamanhos completamente diferentes uns dos outros. Ele tinha, nessa experiência, 4 pessoas que sabiam o que estava a acontecer. E tinham aquilo que nós chamamos o pato, que é o subjeto que não sabe as regras do jogo e que está ali pura e simplesmente para ajudar-nos a percepcionar o que é que acontece com as pessoas em situações como esta. Portanto, ele colocava linhas claramente assimétricas relativamente a tamanho. E pedia para que os 4 que estavam envolvidos primeiro dissessem qual delas era a maior. E eles diziam que tem o mesmo tamanho. O último indivíduo, obviamente, ficaria perplexo, porque olhava e dizia que não tem nada parecido. Mas quando lhe pediam a sua opinião em público, em 90% dos casos ele dizia o mesmo que os outros 4 diziam anteriormente. Quando era pedido que desse essa informação de forma privada, então já havia discrepâncias. Depois ainda foram mais cruéis, ainda foram mais macabros. E então ofereciam uma régua às pessoas. Mas os outros 4 também tinham régua. Portanto, as pessoas apareciam com a régua, mediam mais ou menos as linhas e é exatamente igual. Mais perplexo ficaria o indivíduo que não conhecia a história e que inclinava, colocava uma régua e dizia, mas isto não tem nada de semelhante. Mas pronto, uma vez mais, em público, ele dizia, sim senhor, é parecido. Ou melhor, é igual. E depois, em privado, efetivamente havia discrepância. Isto tem muito a ver também com a forma como nós nos comportamos em sociedade. Portanto, é muito fácil pensarmos todos a mesma coisa quando estamos em conjunto. Quando estamos distanciados e outros pensam de forma diferente, as coisas já são um bocadinho mais complicadas. Também já viram imagens destas, certamente, é apenas para vos dar uma ideia também de outra característica da nossa percepção. Nós temos uma tendência muito grande para distinguirmos relevos bem definidos em cima de bases pouco definidas. Se eu vos perguntasse aqui o que é que vê mais claramente, se são as caras, se é o cálice, o que é que vocês diriam? O cálice. As caras. 50-50. Ok? Se fizermos... Espera lá que eu fui rápido demais. Se fizermos assim, vamos ver a diferença. Aqui temos um fundo. Muito bem. Aqui, o que é que se torna mais evidente? O que é que mudou? O fundo. Nós temos uma tendência muito grande para assumir que o fundo é aquilo que é, de alguma forma, mais substancial na imagem e também temos uma tendência para achar que a base está no quadrante inferior da nossa visão. Portanto, tudo isto são embaraços também para novas percepções. Esta também estamos fartinhos de ver, relativamente a relevos. Também vos ia falar um pouquinho do cubismo, se eu não fosse tão loquaz nas minhas questões. O cubismo é efetivamente em si mesmo uma demonstração muito clara de como as percepções nos influenciam, mas temos aqui algo que é bem mais importante para aqueles que nos estão a observar hoje. Influências perceptivas em julgamentos e comportamentos sociais. E aqui vamos ver que há uma similaridade quase total entre os julgamentos perceptivos e aquilo que nós fazemos em termos de sociedade. Exposição seletiva e disponibilidade cognitiva. A pessoa rodeia-se de outros semelhantes. Preferimos trabalhar com aqueles que pensam da mesma maneira que nós do que os que pensam de forma diferente. Eu sei que aqui não é assim, mas lá fora é. Saliência do ponto de vista. Isto também não tem nada a ver connosco. Dar mais atenção ao que pensamos do que ao que os outros pensam. Nossa Senhora, alguma vez. A nossa experiência é para cada um de nós mais rica e vívida do que a dos outros. Atribuição causal. Acreditar que o nosso comportamento é influenciado pela situação, mas que o comportamento dos outros resulta da sua natureza. Ou seja, eu fiz disparates, pá, aconteceu. Acordei mal disposto, havia muito trânsito.
Agora o outro falhou. Não. Tudo é dele. Tudo é dele. Construção da situação. Preencher o espaço em branco de situações ambíguas. Aquilo que falávamos há pouco. A maioria das situações sociais possuem alguma ambiguidade, que obriga a proceder à criação, via interpretação dessas situações, a fim de lhes conferir sentido. Portanto, a história que se vai alterando ao longo do caminho, não é? Também de alguma forma. Motivação, necessidade de validar as nossas próprias crenças. A maioria das pessoas gosta de acreditar que a sua maneira de pensar é partilhada pelos outros. Por outro lado, o nosso comportamento não é neutro, antes visando preservar a autoestima individual. Qual é que é o melhor grupo que existe? É o meu. Porquê? Porque eu faço parte dele. Okay? Portanto, nós temos uma tendência muito grande para fazer esta validação relativamente aos nossos conteúdos, relativamente aos dos outros. Vou só encerrar, muito rapidamente, o que ficou por exemplo mais importante, provavelmente, do que aquilo que eu disse. Mas apenas para vos dar também, todos vós que são educadores e são evangelizadores e que trabalham, obviamente, com um campo subjetivo demasiadamente amplo para sequer ser conjecturado de uma forma de carta fechada, há um texto que é obrigatório em psicanálise, é um texto obrigatório de leitura e de interiorização que tem tudo a ver com subjetividade, que é um texto chamado Onde é que já se viu uma árvore roxa, que é Danilo Palance, onde, de alguma forma, é contada uma história relativamente a uma professora que, em ambiente de sala de aula, pede para as crianças desenharem uma árvore. Ela própria dá o exemplo, num quadro preto, coloca uma árvore que parece assim um pirulito e coloca lá para as outras crianças poderem utilizar. E vai ver o que as crianças efetivamente estão a desenhar. E às tantas há uma jovem que tem uma linda árvore, mas toda ela roxa. E a professora diz: desculpa lá, mas a tua árvore está errada. Não há árvores roxas. As árvores são verdes, não são roxas. Portanto, isto está errado. Onde é que já se viu uma árvore roxa? E a criança, obviamente, é importante dizer que, num sentido simbólico, a escola, a sua sala de aula, está sempre com os coordenados fechados para baixo. Que também tem algum simbolismo relativamente à nossa incapacidade de vermos outras realidades. A criança fica triste, a criança desmotiva-se, a criança fala com a mãe e a mãe diz: não leves a mal, tenta explicar à tua professora que efetivamente tu já viste árvores roxas. Ela diz: não vale a pena, porque se ela nunca viu uma árvore roxa, ela não vai entender o que eu lhe vou dizer. Vejam a beleza e a simbologia de tudo isto. No dia seguinte, a professora, em vez de deixar as coisas fechadas, decide abrir as cortinas que fechavam a sua sala de aula. E lá fora está um lindo jacarandá, completamente roxo, lindíssimo. Só que eu nunca vi um jacarandá, um ipê roxo, é que tem dúvidas relativamente à beleza de uma árvore roxa. Ela estava ali à sua frente, mas ela tinha as cortinas vedadas. Portanto, nunca consideremos que a nossa realidade é única e absoluta. A realidade dos outros é tão importante como a nossa. Não roubemos a percepção dos outros, porque provavelmente eles têm muita coisa para nos ensinar, para nos transportar, na certeza de, como disse Chico Xavier, a verdade é como um espelho que um dia, ao bater na terra, dividiu-se em milhões de pedaços e cada um de nós ficou com um bocadinho dele. Um maior, um mais pequeno, um que dá uma visão maior sobre a lucidez e a verdade, outro que dá uma visão mais pequena. Mas todos eles fazem parte da nossa percepção. Ok, já vos mancei o suficiente. Um bom dia, muito obrigado pela vossa atenção.